pessoal, nesse módulo especificamente, nós vamos procurar trabalhar questões que já caíram no vestibular da UERJ, tá? Qual é a ideia? Trazer para você um novo estilo, né? Já que nós vimos aí algumas questões que são cara de Enem em outros momentos, a gente vai ver agora questões que são cara da prova mesmo da UERJ, tá bom? Então a UERJ tem um formato um pouco mais elaborado. Você vai ver que as questões dão um pouco mais de trabalho, conversam um pouco mais com conteúdo de análise combinatória em alguns momentos, enfim. A gente vai perceber um estilo um pouco diferente no como cobrar, beleza? Então olha só, em um escritório há dois porta-lápis, o porta-lápis A e o porta-lápis B. Sendo que no porta-lápis A tem 10 lápis, 3 apontados. Porta-lápis B, 9 lápis, sendo desses 4 apontados. Então eu vou colocar esses dados aqui, ó, para a gente poder entender. Porta-lápis A, o total são 10, sendo que 3 estão apontados, evidentemente 7 não estão apontados. No porta-lápis B, há um total de 9, sendo que desses 9, 4, se eu não me engano, sim, estão apontados e 5, obviamente, não estão apontados. Galera, um funcionário retira um lápis qualquer do porta-lápis A. Então ele pega um lápis daqui e joga para cá, tá bom? Qualquer, tipo de olho fechado, ele não está vendo. E depois ele retira um lápis, que pode não ser ou ser o mesmo, enfim, não faz diferença, do porta-lápis B. Qual é a probabilidade de que esse último lápis retirado não tenha ponta, ou seja, esteja não apontado, beleza? Agora, gente, essa questão, a gente tem que pensar um pouquinho no como proceder, porque veja só, ele está tirando um porta-lápis lá do porta-lápis, ele está tirando um lápis do porta-lápis A. Você sabe que lápis que veio? Se foi um lápis apontado, não sei. Foi um lápis sem ponta, também não sei. Então eu tenho que simular, entender as duas possibilidades. Então, o que pode acontecer para mim dentro desse problema que é bom? Bom, se vier um lápis apontado de A, olha lá, apontado de A, e depois um não apontado de B. Se acontecer isso, tranquilão, tudo certo, né? Se vier um não apontado de A e depois um não apontado de B, também não tem problema nenhum. As duas situações para mim, ok, estão valendo. Tá bom? É isso que eu quero. O meu resultado final tem que ser tirar um lápis sem ponta do B. Mas eu tenho que entender que duas coisas podem acontecer quando vier o lápis do primeiro porta-lápis. Pode vir um lápis com ponta ou um lápis sem ponta. Então vamos lá, agora a gente vai analisar para poder fazer. Pessoal, qual é a probabilidade de tirar um lápis daqui e ele ter ponta? 3 em 10. Tranquilo? Então tá aqui, ó. 3 sobre 10. E agora olha só, lápis não apontado do B. Quantos em quantos, pessoal? 5 em 10, não em 9. Beleza? Aí você vai falar assim, ué, professor, mas tinha 9 lá no porta-lápis. Certo, mas você não tirou um daqui e já colocou para cá? Então lembra desse detalhe, preste atenção nesse detalhe, tá bom? Quando você pegar um lápis daqui, supondo apontado, e colocar aqui, aqui passaram a ser 10 lápis e não 9. Então se você quer um não apontado, supondo que veio um apontado, 5 em 10. Então tá aqui, ó. A chance de acontecer o que eu falei ali primeiro, 3 décimos vezes 5 décimos, que vai ser 15 centésimos, 0,15. Tá bom? Já estou colocando dessa forma porque ele dá aqui, ó, a resposta em decimal. Legal? Agora, gente, segunda coisa interessante para mim, dentro do que eu estou propondo. Vira um lápis não apontado do A e depois eu tirar um não apontado do B. Vamos lá. Não apontado do A, 7 em 10. Está aqui, ó. 7 em 10. E, galera, não esquece que você está botando um lápis agora não apontado aqui. Passaram a ser 6 num total de 10. Então, pronto. 6 sobre 10. Probabilidade de acontecer essa situação aqui, 0,42. Tá certo? Como as duas situações para mim são válidas, as duas servem, é só eu somar isso aqui, ó. É uma ou outra. 0,15 mais 0,42, 0,57, letra B, é uma questão considerada pelos alunos difícil dentro do vestibular da UERJ, tá? Não é que ela seja difícil, ela tem todo um procedimento que a gente tem que analisar para conseguir chegar no resultado, beleza? Aí eu trouxe mais uma que também os alunos sempre se enrolam. Qual é a questão? Bom,
10 cartões com as letras da palavra envelhecer foram colocados sobre uma mesa com as letras para cima, como está indicado na primeira figura. Bom, primeira coisa que vai acontecer. Foram virados para baixo, ocultando-se as letras. Depois, foram embaralhados. Depois, alinhados ao acaso. Depois, desvirados, formando um anagrama. Anagrama é aquela paradinha de trocar a ordem das letras, fazendo sentido ou não. Envelhecer virou essa palavra aqui, que não tem o menor sentido, mas que é um anagrama da palavra envelhecer, tá? Gente, obviamente esse anagrama é ilustrativo, não foi necessariamente esse anagrama que vai ter saído, tá? A pergunta que ele faz, inclusive, é o seguinte: qual a probabilidade do anagrama formado conter as 4 letras E, aqui ó, juntas? Tá certo? Então a gente vai ter que trabalhar casos favoráveis, anagramas que tenham as vogais juntas, essas 4 aqui. Casos possíveis, todos os anagramas da palavra envelhecer, tá bom? Então, como é que a gente faz permutação? Olha aí o conceito da combinatória que eu falei que na UERJ tem direto. Então, vamos lá. Casos possíveis. Galera, envelhecer tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Galera, 10 letras, sendo que das 10 letras, 4 letras são repetidas, tá? Então, a gente tem permutação com repetição. Então, é uma permutação de 10 letras com repetição de 4 letras. Olha como é que fica essa conta, ó. 10 fatorial sobre 4 fatorial. Gente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Para cortar com o 4 de baixo. Eu sou um cara meio preguiçoso, então eu não vou fazer conta agora não, tá? Eu vou esperar para a gente tentar simplificar no final, tá bom? Porque aí em vestibular, imagina, fazer essa conta toda aqui, vou perder um tempão. Então, olha o que eu vou tentar fazer no final para ajudar o nosso lado. Pessoal, o número de casos favoráveis, como a gente falou, é o número de anagramas que tem as 4 letras juntas. Como que a gente faz isso? Envelhecer não tem 10 letras que a gente contou? Só que o tem que ficar tudo junto. Então, conta como uma coisa só. Então, olha aqui, ó. Isso, isso, isso e isso, eu estou juntando aqui. Então, vai ser uma letra, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Tá certo? Então, a gente teria aí 7 fatorial, que seriam os casos, como eu falei, favoráveis. Então, casos favoráveis, 7 fatorial. E o 7 fatorial ó, é o que a gente já conhece. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Pessoal, obviamente, a gente teria que fazer casos favoráveis sobre casos possíveis. Então, eu vou montar aqui, ó, como eu falei para você, para a gente tentar simplificar e ficar evitando fazer conta. Casos favoráveis, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Casos totais, 10, 9, 8, 7, 6 e 5. Gente, olha só, 6 tem em cima e tem embaixo, cancelou. 7 também, agora que eu vi. Tá? 5 tem em cima, tem embaixo. Olha como já diminuiu o tamanho da conta. Tá? Aí eu tenho aqui, ó, 4 vezes 2, 8. 3 com 9, 3. Olha que moleza, gente. Sobrou o 1 em cima, 10 vezes 3, 30 embaixo. Então, a gente tem aí 1 sobre 30, que é o resultado dessa questão, gabarito letra B. Tá bom? Essa é a segunda questão aí que a gente tem da UERJ. Aí vamos para a questão de número 3. Vou apagar aqui para a gente. Na questão de número 3, o que a gente tem, pessoal? A gente tem ali mais uma questão da UERJ, que é uma questão bastante conhecida e que os alunos costumam ter dificuldade, tá? Mas é uma questão que também dá para a gente tentar pensar de um jeito mais fácil, para tentar facilitar para a gente. Olha só, a gente tem um pesquisador que possui em seu laboratório um recipiente contendo 100 exemplares do mosquito Aedes aegypti, né? Cada um deles contendo apenas um dos tipos de vírus de acordo com a tabela. Então, a gente tem uma tabelinha aqui, 30 mosquitos têm o vírus dengue 1, 60 mosquitos têm o vírus dengue 2, 10 mosquitos têm o vírus dengue 3. Retirando simultaneamente ao acaso 2 mosquitos do recipiente, qual é a probabilidade de que pelo menos um deles esteja contaminado com o tipo 3 do vírus? Então, vamos lá. O que significa isso, gente? Pelo menos um deles, ó, de novo, parecido com as questões que a gente já viu. Pelo menos um tem que estar contaminado com o tipo dengue 3. Isso significa o quê? Significa que o primeiro pode estar e o segundo pode não estar. Significa que o primeiro não está e o segundo está. E significa também, o que pode acontecer, dos dois estarem com o vírus do tipo N3, dengue 3.
tá? Então, como você tem muita coisa que pode acontecer, talvez seja mais fácil a gente fazer o quê? A probabilidade do que não pode acontecer e a gente diminuir de 100%, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só, o primeiro vai ser não dengue 3 e o segundo vai ser não dengue 3 também. Então, a gente vai fazer isso, tá? Lembrando que isso daqui são justamente as coisas que não podem, tá bom? E depois a gente vai tirar do 100%, como eu falei. Então, olha só, primeira retirada, o mosquito não pode ser dengue 3. Então, ó, quantos não são? 90 num universo de 100. Tá aqui, ó, 90 em 100. Gente, supondo que eu tirei o primeiro e ele não é do tipo dengue 3, eu vou tirar mais um e ele não é dengue 3. Quantos em quantos? 89, não é? Já tirei um, ficaram 89 que não são dengue 3. Num universo de 99. Tá certo? Porque um já tinha saído na primeira retirada. De novo, ó, vou cortar o 0 com o 0, vou cortar, gente, o 9 com o 99. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 11. Olha o que está dando, pessoal. Está dando 89 em cima sobre 110 embaixo. Lembrando que isso aqui, pessoal, é o que eu não quero, porque ele pediu, ó, para que pelo menos um seja dengue 3. Para pelo menos um tem que ser dengue 3, pode ser o primeiro, pode ser o segundo ou podem ser os dois. Eu calculei o quê? Os dois não sendo. Então, o que eu vou fazer? 1 menos a probabilidade de não acontecer o que eu quero. Tá aqui, ó. Vou tirar MMC, vai dar 21 em cima e 110 embaixo. O gabarito da questão é a letra D, mais uma questão bacana e conhecida aí do vestibular da UERJ. Tá legal? A quarta questão é a seguinte, uma questão agora do exame discursivo, ó. Um alvo de dardos é formado por 3 círculos concêntricos, que definem as regiões 1, 2 e 3, como mostra essa ilustração que eu trouxe aí para vocês, tá bom? Vamos ler aqui o finalzinho da questão. Bom, um atirador de dardos sempre acerta em uma região do alvo, ó, sempre acerta, não tem chance de erro, tá? Do dardo, por exemplo, para o lado de fora, cai fora do alvo. Bom, as probabilidades dele acertar as regiões 1, 2 e 3 são tais que a probabilidade da região 2 é 3 vezes a 1 e a probabilidade da região 3 é 2 vezes a 2. Opa, então a probabilidade menor de ser atingida é a primeira. Então a probabilidade da região 1 eu vou chamar de x. A probabilidade dele acertar a região 2, ele falou o quê? É o triplo da região 1. Então eu vou chamar de 3x. E a probabilidade dele acertar a região 3 é o dobro da 2. Então, ó, região 3 é o dobro de 3x, ou seja, 6x. Tá certo? Então, galera, se eu somar x com 3x com 6x, obviamente tem que dar 100%. Por que 100%? Porque ele falou para mim lá no enunciado que sempre o alvo aqui, ó, sempre o alvo é acertado. Então, a gente vai igualar 100% direto, não há chance de erro aqui nesse caso. Então, está dando, ó, 10x igual a 100%, x igual a 10%. 10% é a chance de acertar a região 1. 30% vai ser a chance de acertar a região 2. 60% a região 3. Calcular a probabilidade desse atirador acertar a região 1 exatamente 2 vezes ao fazer os lançamentos. Então, a gente vai ter probabilidade de acertar a região 1 e região 1 de novo. Ou seja, 10% vezes 10%, vou cortar aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros. 1 sobre 100. 1 sobre 100 vai dar exatamente 1%. Essa é a chance aí do cara acertar dois tiros, as 2 vezes a região 1. Tá bom? Então aí é uma revisão de questões referentes à prova da UERJ.